Composto. Já viu? Acho que é melhor. Eu acho que você já revisou. Tá, vamos lá então, vamos para o composto direto. Então, gente, outra vez, tempo composto, o último. Não, mentira, não é o último. É o último do subjuntivo, quase chegamos lá. Não brinque com nós outros, professora. Tá, sabe o que eu vou fazer? Eu vou facilitar em vez de mostrar direto a apresentação. Quando a gente fala de tempo composto, sempre, gente, sempre, vamos pensar no verbo ter e o particípio, né? Todos os tempos compostos são a mesma coisa. Qual é a diferença? Que o ter é conjugado em diferente tempo. Aqui, ele vai ser conjugado no futuro do subjuntivo. Então, quando eu tiver, quando você tiver, quando nós tivermos, quando vocês tiverem. Sempre as mesmas terminações, ok? E o particípio do verbo principal aí, o que vocês tiverem que colocar. Falado, cantado, tomado, feito, visto, posto. Os particípios sempre são iguais, né? Então é mais fácil. Isso é. Assim vai ser. Então, aqui eu coloquei. Como é a formação? Vai ser o ter no futuro do subjuntivo, ok? No futuro do subjuntivo simples. Tiver, tiver, tivermos, tiverem. E para ser composto, eu tenho que agregar o particípio. Então, em relação a entendimento de frase, uma coisa importante. Para mim, eu entendendo, falar no futuro do subjuntivo simples ou falar no futuro do subjuntivo composto, gente, eu não vejo diferença. Sinceramente, e eu até estava falando isso com a Marta uma vez, eu não consigo ver diferença em relação ao significado da frase. Algumas poucas frases dá diferença, colocar o simples e colocar o composto. Mas a maioria eu não vejo diferença. Inclusive, a definição diz que tem o mesmo valor do futuro do subjuntivo. Ok? Então, para que vocês vejam aí que é mais ou menos igual. Então, aqui nós temos... Quando Steph tiver terminado sua série de exercícios, Celeste caminhará 6 quilômetros. Então, tiver, né, tá conjugado no futuro do subjuntivo e terminado o meu particípio, os dois juntos formam um tempo composto. Os detonantes são os mesmos, gente. Quando, assim que, depois que... Esses aí, esqueci agora os outros. Assim que Minor tiver comido o bolo, Deja levará os pratos. Ok? Então, aqui, sempre os dois tempos. Depois que vocês tiverem feito toda a tarefa, farão a prova. Então, como eu disse, a maioria das frases, se a gente vai pensar num significado, num contexto, a maioria dá para entender que é a mesma coisa. Algumas outras aí tem uma certa diferença, porque lembrem que o particípio ele sempre marca uma ação terminada. Mas como a gente está falando de futuro, né? Seria uma ação terminada no futuro. Aí já vou passar para as orações condicionais. Ok. Então, esse é o futuro composto. Vamos fazer alguns exemplos aqui. O futuro do subjuntivo eu falaria assim... Quando vocês fizerem o texto, quando vocês terminarem o texto, eu começarei a explicar. Quando vocês terminarem o texto, eu começarei a explicar. Isso aqui é futuro do subjuntivo, tá? O futuro do subjuntivo composto vai ser a mesma coisa, mesmo detonante, mesma estrutura, mesmos complementos. Eu posso terminar com o futuro do presente, com o futuro imediato, com o presente do subjuntivo, com o presente normal ou com o imperativo. Quando vocês tiverem terminado,
eu começarei a explicar. Nessa frase, essas duas frases, para mim, significam a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma, ok? Em relação ao contexto. Então, por isso que eu digo, às vezes os alunos ficam, mas quando eu uso simples, quando eu uso composto, muitas vezes é o mesmo. Então, não se estressem com relação ao uso. Vocês vão ver que o uso, vocês têm que pensar quando na prova estiverem pedindo, até que vocês se acostumem a usar e comecem a usar automático. No começo, sem estresse, que tudo vai dar certo, tá? Então, o que não podem esquecer é sempre fazer a flexão. Um erro comum de prova é não fazer a flexão, é falar, quando você estiver terminado, tem que estar lá, sempre colocando as terminações corretas. Professora? Oi. E qual é mais comum para falar? Uhum. É uma boa pergunta. Eu acho que os dois. Na verdade, o que eu poderia dizer assim, que o menos comum de usar tanto do tempo composto, tanto do tempo simples, é a conjugação em os. Isso é menos comum, porque a gente usa muito a gente e falar quando tivermos é super formal. Eu escuto muito formal. Então, o que a gente faz é falar quando a gente tiver ou quando a gente terminar. Acho que os dois, tanto o simples quanto o composto são usados. O que não é comum é conjugar com, tanto no simples quanto no composto, a pessoa nós. Isso não é comum. Mas os dois. Igual, a gente, não é um tempo que a gente fala todo o tempo, todo dia a gente vai falar o futuro. Não, é um tempo assim que não é tão utilizado quanto o presente e o pretérito, por exemplo. Que são tempos que a gente usa o tempo todo, né? Ok, vamos para terminar com as orações condicionais do futuro. É bem fácil também. Deixa eu abrir aqui fazer uma pausa. Orações condicionais. Para as orações condicionais, eu vou precisar do meu futuro do subjuntivo, tá? Isso aqui, nem vou relembrar essa. Vamos direto. Vou precisar de duas coisas. Futuro do subjuntivo e o futuro do presente. E o C, né? Que é a nossa partícula lá, o nosso detonante condicional. Então, eu tenho C, eu tenho o futuro do subjuntivo e eu tenho o futuro do presente. Para isso, eu faço oração condicional. Então, Paulo tirará boas notas se estudar mais. Aqui eu tenho futuro do presente, aqui eu tenho futuro do subjuntivo e o meu detonante C. Não confundam. O C sempre vai acompanhar o futuro do subjuntivo porque ele é o detonante. Eu não posso falar se tirará, ok? Nunca. Sempre vai acompanhar o verbo no futuro do subjuntivo. Rafael terá mais amigas se a banda fizer sucesso. Então, o se, junto com o meu verbo no futuro, e o meu complemento ali, terá. Lembrando, né, que as orações condicionais, tanto eu posso falar o se primeiro, quanto o outro tempo primeiro. Das duas formas funciona. Professora, eu posso dizer, Paulo tirará boas notas se tiver estudado mais. Ok, para tu fazer essa oração condicional composta, passaria esse para composto também. Ok. Então, essa não se vê, é só assim. Porque assim, aí já pensamos na simples. Sim, não. No momento, pelo menos. Mas sim,
Tem. Igual os outros. Vocês lembram quando a gente viu as outras orações condicionais, que era com o imperfeito e com o mais que perfeito? Que era se eu fizesse, se eu tivesse feito. O outro tempo, eu passaria também pro Eu mesmo. Ok. Oscar se sentirá melhor se seu chefe escutar o que Marlene diz. Ok. Esse se aqui, gente, não é condicional. Ok? Não. Esse se aqui é oblíquo. Junto Oblíquo. com o verbo. Porque sentir é sentir-se, né? Então, não confundam. Esse se é o condicional. Que aí vai com o meu verbo no futuro do subjuntivo. Pedro sairá com seus amigos se sua esposa permitir. Aqui está o se, com o meu verbo no futuro, e o complemento sairá. Ok? Essa é a oração condicional. Provavelmente vocês vão ver lá depois. Vocês vão perguntar, posso completar com o futuro imediato? Pode. É o mesmo sentido, é o mesmo significado completar, em vez do futuro do presente, futuro imediato. Porque lembrem que eles são equivalentes, né? Mas se vocês procuram regra gramatical, vai estar que é futuro do presente. Mas tem o mesmo sentido. Por exemplo... Na prova, nós temos que poder futuro do presente. Futuro do presente. Ai, gente, eu aceito os dois. Eu aceito os dois porque eu penso em... Ai, deixa eu parar de gravar, senão vai... É muito